Olá, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Renata Horta, estou hoje como diretora de Gente e Gestão do grupo de empresas Farmax, Sanavita e Negra Rosa, e começo esse vídeo agradecendo a oportunidade da FESA de conversar sobre quem eu sou e por que eu acredito que a agenda que eu construo dentro da companhia onde eu estou inserida e também na sociedade é tão relevante para mim e conversa tanto com os meus valores. Eu vou começar contando uma história muito recente, depois que eu recebi o convite para participar aqui dessa conversa. Eu ontem estava pegando um Uber para poder ir para casa e eu tinha falado com a Juliana, da FESA, sobre uma pessoa da companhia que eu trabalho, que é uma mulher maravilhosa, altamente impactante, que é a Rosângela Silva, fundadora da marca Negra Rosa, que faz parte do nosso portfólio. E aí a Ju, muito gentilmente, disse que eu poderia convidá-la para também participar desse podcast, dessa conversa, e assim eu fiz. E eu mandei um áudio para a Rosa de dentro do Uber ontem. Na hora que eu terminei de mandar o áudio para ela, o motorista não se aguentou. Ele virou para mim e falou assim: nossa, me permita dizer que áudio fofo. Os meus amigos me convidam para ir para um bar, para ir para uma festa. Como eu gostaria de receber um convite para falar para mais mulheres sobre a importância delas na sociedade. Falando um pouquinho da minha carreira, eu sou formada em administração, passei muitos anos trabalhando em aviação, sempre conectando pessoas e encurtando distâncias, um propósito que muito me agradava. E depois eu tive a oportunidade de migrar para a área de mídia e entretenimento. Durante 5 anos, eu fui o RH da Globominas, nesse sotaque mineiro, que não me deixa mentir de onde é a minha origem. E na Globominas, a gente contava histórias. E isso se tornou parte de quem eu sou. E hoje eu aproveito das minhas histórias e das histórias das pessoas que eu admiro para poder, quem sabe, reverberar junto de mais mulheres. Depois da Globo, eu tive a oportunidade de trabalhar num fundo de previdência complementar. E aí também carregava um propósito muito bonito, que era sobre proteger a longevidade das pessoas, né? Era a oportunidade de, numa terceira idade, ter um plano de aposentadoria adequado, até que a Farmax me chamou. E na Farmax eu encontrei o melhor lugar para explorar o meu maior potencial, que é justamente esse desejo de tornar a nossa sociedade mais respeitosa e mais inclusiva. Falando um pouco mais de mim, eu sou mãe. Eu tenho um filho de 13 anos, o Gabriel, e o Gabriel tem autismo. Eu acordo todos os dias de manhã pensando em como tornar possível que, se um dia ele tiver o desejo e a capacidade de entrar no mercado de trabalho, ele encontre uma companhia onde ele seja acolhido e respeitado. E, por causa disso, eu tenho muita energia no meu dia a dia para poder impactar pessoas e convidar mais pessoas para poderem fazer parte dessa jornada. É como eu acho que a gente deve fazer, trabalhar de um jeito onde mais pessoas possam se beneficiar do resultado daquilo que a gente acredita, dos nossos valores e de como a gente entende que a sociedade merece evoluir. Eu trabalho com a agenda de gente por gostar de pessoas verdadeiramente. E eu aprendo muito com as pessoas que cruzam o meu caminho durante essa jornada. E nessa escolha de um altruísmo, ou talvez um egoísmo disfarçado de altruísmo, quando eu imagino que a sociedade precisa evoluir para, por exemplo, meu filho ter direito de fazer parte dela, eu acabei indiretamente impactando algumas outras pessoas. Eu acho que um exemplo recente que eu posso trazer é que hoje, dentro do nosso grupo, existem pessoas autistas trabalhando. E elas são respeitadas, elas são acolhidas, e quando elas ficam sabendo da minha história pessoal, elas entendem que naquele ambiente elas podem ficar seguras de que elas serão respeitadas. A cultura da companhia que eu trabalho é uma cultura onde a gente, claro, procura entregar resultados, mas nós nos preocupamos com as pessoas na mesma proporção. E aí a gente brinca, né, e chama essa cultura de uma cultura ambidestra. Além disso, eu já tive a oportunidade, estudando, participando de alguns cursos de mentoria, de fazer alguns exercícios, de acionar pessoas do passado para perguntar se algo na minha relação com elas tornou de fato a vida delas melhor. E os feedbacks que eu recebo são os mais bonitos possíveis. Então, sempre que eu tenho a possibilidade de fazer um elogio, de reconhecer o trabalho de uma pessoa,
pessoa, eu escolho não ficar calada e fazer esse elogio. E voltam para mim vários comentários em diversos momentos da minha vida, dizendo que às vezes uma simples frase que eu disse foi uma luz na vida daquela pessoa, naquele contexto, onde ela estava muitas vezes se questionando se pessoalmente ou profissionalmente ela estava no caminho certo. Mas na prática é muito sensível ter certeza de que o meu trabalho impacta o outro. Então, quando essas respostas vêm de maneira espontânea, de maneira carinhosa e responsável, me dão mais vontade ainda de continuar, porque só faz sentido se a gente realmente estiver fazendo bem e estiver fazendo mais. Não só por nós, pelas nossas carreiras e pela nossa família, mas pelas pessoas que interagem conosco no dia a dia. A FESA tem um papel fundamental na minha jornada e eu vou começar contando da minha experiência com a maternidade. Eu trabalhei 14 anos numa companhia aérea, como eu contei para vocês. Em algum momento eu engravidei e fui viver a minha licença maternidade. Quando eu retornei da licença, a companhia onde eu estava tinha passado por algumas mudanças. E não necessariamente eu estava entendendo que aquele ambiente era ainda para mim. E foi aí que a FESA entrou na minha vida. Eu tive um contato com 2 headhunters na época, uma headhunter de uma empresa e outra de uma outra empresa. E todos os 2 processos seletivos que eu fiz, eu cheguei a passar, mas eles demandavam uma mobilidade que eu não tinha naquele período, porque o meu filho era recém-nascido. Eu acabei continuando na organização onde eu estava, e assim eu fui muito bem por mais 3 anos. Deu tudo certo, eu tenho uma história super feliz para contar de lá. Onde que eu conecto essa história com a FESA? A headhunter que me conheceu neste período, onde eu tinha dúvidas sobre a minha carreira, que inclusive faz muito parte do modelo mental que a mulher cria depois da maternidade, ela estava com uma posição e ela se lembrou de mim. E aqui eu vou fazer um disclaimer para dizer o quanto eu respeito o trabalho de um bom headhunter que conecta o perfil de uma pessoa que ele conheceu uma vez na vida com uma oportunidade 3 anos depois. Na minha perspectiva, ela era uma profissional, é ainda absolutamente brilhante. Trabalho para mim é um valor. Eu gosto de trabalhar. Eu me sinto útil trabalhando e eu realmente acredito que eu posso fazer mais pelas pessoas e pela sociedade enquanto eu estiver trabalhando. Quando meu filho foi diagnosticado com autismo, e eu trago isso para a conversa porque para mim foi algo muito marcante, eu escutei de uma pessoa próxima, não da minha família, que naquele momento, então, eu teria que parar de trabalhar, porque não cabe no universo uma mãe de uma criança atípica que também seja uma profissional. Filho é feliz quando a mãe é feliz. E eu sou absolutamente feliz no trabalho. Eu acho que eu devo uma responsabilidade de alguém que, de alguma forma, conseguiu fazer uma boa faculdade, passou por bons empregos e boas lideranças, que nunca me limitaram na minha capacidade de aprender, nunca disseram o quanto eu era ou não capaz de enfrentar determinado desafio e de fazer determinada entrega. E isso perdura até os meus dias de hoje. E parte disso é o que eu faço dentro de casa com o meu filho. Eu não vou permitir que ele seja limitado. E para isso eu preciso ajudar que a sociedade se torne possível de maneira mais acolhedora, mais humana e mais receptiva para as diferenças. No dia do diagnóstico do meu filho, eu precisei recomeçar contra a opinião de algumas pessoas que achavam que eu não poderia ser as duas coisas. Uma excelente mãe e uma ótima profissional. Até hoje eu tenho conseguido equilibrar, porque a minha escolha de recomeçar deu muito certo e vem dando certo todos os dias. E é nesse contexto que eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu chego em casa com a sensação de estar realizada profissionalmente, porque eu consigo tornar possível que ele tenha uma vida confortável, porque eu posso fazer boas escolhas para ele, de quem vai apoiá-lo com rede de apoio, enquanto um outro lado meu, que também é muito importante, que é o lado da entrega, do trabalho, de poder ajudar outras pessoas que não apenas ele, continua sendo alimentado. O que parece que é uma divisão de energia, no meu caso, é uma coisa potencializando a outra o tempo todo. Como mulher, eu acredito que a diversidade é fonte de riqueza, sob qualquer aspecto. A diversidade mais urgente, na minha opinião, é a diversidade de gênero, e junto dela,
a diversidade de raça. Nós temos algumas reparações históricas que precisam ser feitas. E eu acredito fortemente que as mulheres, nessa trajetória de ocuparem mais espaços, de entenderem que o mercado de trabalho também é para elas, de tomarem decisões a favor dos negócios e dos resultados, podem tracionar essa agenda dentro da sociedade. Eu, como mulher, vou sempre valorizar uma outra mulher em qualquer posição que ela esteja. E ela pode contar sempre comigo, da maneira como ela quiser, porque eu vou estar acessível o tempo todo para mostrar que não existem limites quando a gente acredita que aquele lugar é nosso. E mulheres, não deixem ninguém definir o tamanho da posição que vocês podem ocupar, o grau de responsabilidade que vocês podem ter ou os espaços onde vocês podem estar. Foi-se o tempo onde essa divisão acontecia de maneira mais estruturada, porque é da evolução humana, mas é necessariamente um caminho sem volta. Em tempos onde a agenda ESG está sendo tão questionada, vale a pena a gente ficar do lado dos nossos valores. E os meus valores passam por entender que uma sociedade mais diversa é muito melhor para ser vivida. E sobre uma citação, eu peguei ela emprestada de uma pessoa que eu gosto muito, que eu já não tenho contato há algum tempo, mas é um poeminha da Cora Coralina, que fala assim: recria tua vida sempre e sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doce. Recomeça. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre se vale a pena recomeçar, apenas recomecem, porque a resposta vem do universo, e eu acredito muito nisso.